Bom dia, graça e paz. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoaram. Hoje nós vamos falar sobre uma criança com Jesus. O texto da nossa lição é Marcos 9, o texto que nós lemos é Marcos 10, do 13 ao 16. O texto da nossa lição está em Marcos 9, no capítulo, nos versículos de 33 até 37. Diz o texto assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Pai, nós lemos a tua palavra e queremos aprender de ti através dela. Dá-nos a direção do teu Espírito nessa manhã e que possamos ser enriquecidos pela meditação da tua palavra. Amém. Nós estamos fazendo uma alteração aqui na nossa aula da escola dominical. A de hoje já vai começar às 9h10, porque às 9 horas nós vamos ter uma meditação da palavra feita, gravada pelo pastor Marçal, nosso querido irmão, pastor Marçal. São 5 minutinhos só, então nós combinamos de às 9 horas ele entrar com a mensagem do pastor Marçal e depois a nossa aula da escola. Muito bem. Uma pesquisa da Fundação Abrinq, denominada Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil, lançada em 2017, aponta, mediante dados do IBGE, que 29,6% da população brasileira tinha de 0 a 19 anos em 2015. Ainda nessa pesquisa, identifica-se que a pauta prioritária no tocante ao desenvolvimento de políticas para as crianças tem a ver com a educação e proteção. A igreja, na sua tradição, se preocupa em educar as crianças, ensinando-lhes a palavra de Deus. Um trabalho feito com maestria pelas nossas professoras da escola dominical do departamento infantil na nossa igreja lá do Campos Elísio. Parabenizo-as por esse trabalho. No entanto, junto a esta valiosa educação, outras ações estão sendo requeridas, mediante um quadro de tamanha violência que elas vêm sofrendo. Orar para as atitudes de Jesus como as crianças pode nos ajudar a pensar sobre a nossa cidadania celestial e sobre o pastoreio dessas pessoas tão importantes no Reino de Deus. O encontro de Jesus com as crianças mereceu registro em 3 evangelhos. Marcos 10, do 13 ao 16, que foi o texto que nós lemos, né, na abertura.
Mateus 19, do 13 ao 15, e Lucas 18, do 15 ao 17, que fala de Jesus com as crianças. Os discípulos e demais seguidores ficavam perplexos quando Jesus deixava de atender às pessoas mais importantes e influentes, como faziam os grandes rabinos, para receber as crianças, pois a sociedade da época só valorizava a pessoa maior de idade e do sexo masculino. E foi a partir do exemplo de uma criança que o mestre ensinou aos seus discípulos sobre as qualidades que capacitam as pessoas a alcançarem o reino dos céus. Certa vez, depois de um intenso dia de trabalho missionário, enquanto retornava para casa, os discípulos iniciaram uma discussão sobre quem deles seria o maior no reino dos céus. O diálogo foi feito de forma sutil, para que Jesus não percebesse o teor de conversa. Isso provavelmente porque, conhecendo o seu mestre, eles sabiam que ele não aprovaria uma conversa como esta. O que Jesus acabou por ensinar a esses discípulos nessa ocasião? Que aquele que quiser ser o maior deve ser o servo de todos. Segundo o mundo, a verdadeira grandeza consiste no poder de governar. Segundo Cristo, a verdadeira grandeza consiste em servir. Segundo o mundo, a verdadeira grandeza consiste no poder de governar. Segundo Cristo, a verdadeira grandeza consiste em servir. Para o homem natural, esse princípio é estultício, é loucura. A carne e o sangue não veem outro caminho para a grandeza fora das coroas, das fidalguias, das riquezas e das posições elevadas do mundo. O Filho de Deus, porém, declara que o caminho para a verdadeira grandeza consiste no cuidado dos mais fracos e humildes do seu rebanho. Ele acompanha as suas palavras, que uma declaração maravilhosa que muitas vezes lemos e ouvimos ler, sem lhe dar a importância devida. Ensina ele que receber um menino em seu nome é receber a Cristo, e receber a Cristo é receber a Deus. A atitude de Jesus diante desse fato, dessa conversa deles a respeito de quem seria o maior, revela que eles não o conheciam tão bem quanto pensavam. Pois, sendo conhecedor dos corações e dos pensamentos humanos, o mestre, mesmo sabendo do que falaram, perguntou sobre o que vinham discorrendo pelo caminho. A intenção de Jesus era confrontá-los e ensinar os valores do reino. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Bem como criar uma abertura para ensinar-lhes que o Senhor não vê como vê o homem. Está escrito lá em Samuel que o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Tomando então uma criança, colocou no meio deles e afirmou: qualquer que receber uma criança, tal qual esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao Pai que me enviou. Mais tarde, o mestre afirmou categórica e explicitamente que elas, as crianças, fazem parte do reino. Deixar vir a mim as crianças, os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Aquilo que à primeira vista parecia ser uma discussão banal, tornou-se um assunto de grande importância para Jesus, que se assentou para discuti-lo com seus discípulos. O assentar-se era a postura de quem se preocupava, preparava para ensinar ou então para aprender. Era essa a maneira que os mestres daquela época ensinavam. Eles se assentavam, né? Às vezes num lugar um pouco mais alto, e as pessoas ficavam ao seu redor, né? Ouvindo os seus ensinamentos. Assim, o diálogo entre Jesus e seus discípulos diante da criança é mais do que uma audiência, torna-se um ensino e um desafio para aqueles e aquelas que almejam alcançar o reino de Deus. Ao perceber seus discípulos disputando posição e poder entre si, né, como isso é comum, né, a gente
e vê isso muito nas nossas igrejas, principalmente, né? Já que o que nos interessa mesmo é aquilo que acontece na igreja. Ele mostra a partir de uma criança presente na casa que era preciso esvaziar-se de conceitos adultos, do nosso vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, para entender o significado de ser grande no reino de Deus. Pois o coração infantil ainda não foi contaminado pelos conceitos e preconceitos com que as pessoas adultas analisam ideias e valores. Embora precisemos amadurecer em muitos aspectos da vida, há características das crianças que precisamos manter em nós, como a simplicidade, a humildade, a dependência de Deus e pureza, não é? Vemos nas crianças as atitudes que podem e devem inspirar a nossa vida espiritual, nossa intimidade com Deus. Se por um lado as crianças nos inspiram em sua simplicidade e espontaneidade, por outro lado, elas são entregues a nós para que possamos cuidar, educar e orientar mediante os caminhos do Senhor, né? Nós vivemos tempos em que isso está muito complicado, né? Os valores que têm sido passados para as nossas crianças pelo mundo, aí pela internet, pela televisão, pelos desenhos, né? Estão complicando muito a vida das nossas crianças. Às vezes colocam a gente em situações, né, como diz o ditado popular, esnucam a gente com algumas questões. Por isso é importante que a gente oriente os nossos filhos no caminho do Senhor. Quer na nossa casa, quer na nossa comunidade de fé, ou mesmo no seu entorno, nós temos responsabilidade com as crianças. Todas as crianças, todos, são nossas crianças. Jesus falou aos discípulos sobre a importância de receberem as crianças, né? Diz lá no versículo 37, qualquer que receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Receber uma criança dá valor a ela, tal como fez Jesus quando a tirou da margem e a colocou-a no centro. Ao acolhê-la nos braços, como fez o mestre. Não é? Diz o texto que ele, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços. Jesus pegou a criança no colo. Hoje nós vemos muito político pegando as crianças no colo por aí para fazer uma média para a população, e eles, na verdade, não estão nem um pouco preocupados com as crianças que eles estão pegando no colo. Porque depois que eles são eleitos, eles não pegam a criança no colo, nenhuma, a não ser da sua própria casa ou família. A medida do aprendizado de uma criança está diretamente relacionada com o espaço e oportunidade de vivências e experiências oferecidas a ela. Só voltando um pouquinho, Jesus não estava fazendo campanha política. Jesus estava falando do reino de Deus. E quando ele toma a criança nos braços, ele a toma com muito amor e as abençoa, como nós vimos lá no capítulo 10 de Marcos, que nós lemos quando começamos a nossa aula. Quanto mais se sentir acolhida e amada, quanto mais for preparada, animada, desafiada e chamada a participar da tarefa missionária da igreja, maior será seu desenvolvimento na fé. A criança acolhida por Jesus frequentava um lar, diz no versículo 33 que eles estavam na casa, estando eles em casa. Ela frequentava um lar, ela não era uma criança qualquer, O lar pode ser percebido como o primeiro ambiente para o exercício da fé e da vida religiosa. Muito do que somos hoje deve-se ao amor e educação que recebemos em nossa família, ou na falta dela. É na família que temos nossa primeira visão de mundo, de valores e também de Deus. Dessa forma, é fundamental despertar a consciência da família para a importância e o cultivo de momentos devocionais em que a criança seja incluída.
Se a família separa um tempo para estar com Deus, a criança entenderá que esses são momentos especiais e os guardará por toda a vida. Né? A minha primeira esposa ensinava o Cleiton, né, uma oração que lá veio lá da mãe dela, da avó dela, né, parte da oração em espanhol. O Cleiton vai fazer 43 anos agora, em julho, esse mês, dia 24, e até hoje eu acho que ele ainda faz aquela oração que a mãe, né, ensinou a ele. Né? A Celinha também tem esse cuidado. E quando a gente olha para os nossos filhos, eu tenho meus filhos todos adultos, né? A minha filha caçula tem 37 anos. Entendeu? Então, o que acontece? A gente olha, quando eu vejo meus filhos, eu louvo a Deus, porque Ele me deu a direção certa na criação e na educação das minhas crianças. Né? E no momento certo colocou a Celinha na nossa vida para me ajudar nessa tarefa da educação. Eu louvo a Deus por isso, fico bem feliz, né, de poder falar isso dos meus filhos. Em Deuteronômio 6:7, Moisés usa a expressão inculcar. Tu as inculcarás aos seus filhos, diz o texto, com a estratégia de formar e educar as crianças. Inculcar significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Né? Tu falará para elas sentado, andando pelo caminho. Era isso que lá em Deuteronômio explica que a gente deve fazer com as palavras de Deus, os mandamentos do Senhor em relação aos nossos filhos. Hoje outras marcas estão sendo inculcadas no espírito das nossas crianças, falando sobre isso agora mesmo. Marcas essas que muitas vezes decorrem do abandono, dos abusos e maus tratos, da exploração sexual, de trabalho infantil irracional e até mesmo do tráfico internacional de crianças. Isso está aí. Por mais que a gente possa querer negar, não tem como negar. Essas coisas acontecem no dia a dia. Muitas crianças desaparecem e nunca mais são encontradas. Os abusos e maus tratos incluem toda forma de negligência, omissão, violência contra a criança. As formas mais comuns de violência são moral, física e psicológica. A violência, independente da forma, sempre resultará em danos ao desenvolvimento infantil com reflexos na vida adulta. É claro que nós estamos falando de violência, né? Como dizia minha mãe, se você tiver que corrigir o seu filho, dá um tapa no bumbum dele bem dado, né? Ela ainda dizia onde era para fazer, uma vez só para ele entender que aquilo que ele estava fazendo estava errado. E a outra coisa que a minha mãe ensinava sempre era que a criança tinha que entender que a gente ama ela profundamente, só não está amando a atitude que ela está tendo. Ela tem que entender isso, né? Por isso que a mãe da gente às vezes batia na gente, dali a pouco estava conversando com a gente numa boa, porque ela estava nos corrigindo a atitude. E o amor dela era o mesmo, né? Não há nenhum problema em você, de repente, fazer isso. O abuso sexual das crianças é uma coisa horrorosa. Volta e meia, a gente vê a polícia fazendo ações de investigação e prendendo pessoas, às vezes pessoas velhas, novas, mais ou menos, né, com pornografia infantil nos seus computadores, praticando, né, o abuso sexual de criança. Quantas meninas não são abusadas dentro das suas próprias casas, às vezes por seus padrastos, tio, a maioria das vezes por pessoas conhecidas. É uma coisa sem limite, uma coisa inaceitável. Não dá para a gente pegar e achar que isso está certo, né? Não tem como pensar. Se pensar um pouco, a gente começa a ficar indignado, como eu estou agora, só falando disso, né? Então, a prostituição infantil, participação em atividades sexuais, exposição, e fotografam as crianças sem roupa ou com roupas sexuais e colocam na internet. Deus tem que ter misericórdia de nós, desse povo, né, que se presta a esse tipo de coisa. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças, adolescentes, proibido pela lei e fora da idade legal. A lei, né, trata
a respeito do trabalho infantil, não é porque a criança não pode trabalhar, a criança não pode mesmo, a criança tem que estar na escola, né? E a lei permite que os adolescentes possam trabalhar nas empresas como menor aprendiz, está aí esse projeto, né? Muitas empresas admitem as crianças para o trabalho de aprendizado, né? Não pode haver trabalho infantil que prive a criança da escolarização, né? Ou interfira na capacidade de frequentar a escola regularmente, ou ainda trabalhos considerados mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigosos e prejudiciais. Então, a gente está olhando aí, nós estamos tendo um tempo agora em que as prefeituras, o governo federal, os governos estaduais, isso não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, a respeito desse período da pandemia em que as nossas crianças ficaram sem aula, e há um problema muito grave. A Rede Bandeirantes, no seu jornal da Band, tem passado aí uma reportagem especial falando a respeito desse problema da educação, porque ele é muito sério. O meu neto, por exemplo, estuda no colégio metodista, então ele todo dia senta, tem lá o computador para ele poder assistir às aulas, tem lá a mãe e o pai que estão juntos, né, acompanhando, tem lugar para sentar. E eu estava vendo essa reportagem da Band, revendo hoje uma reportagem que passou antes de ontem. Gente, tem criança que não tem aonde fazer. A criança fazendo a lição de casa na tábua de passar roupa da mãe, o outro fazendo no colo, sentado na cama. Não tem computador, né? Tem que ir na Lan House para conseguir imprimir. É uma desigualdade nesse país em relação à educação que realmente nos deixa, às vezes, indignados, e a gente deveria prestar atenção um pouco nisso quando formos eleger os nossos prefeitos, principalmente, e os nossos vereadores, uma vez que boa parte da educação das nossas crianças na escola pública são de escolas municipais. Vamos observar isso, porque realmente elas estão competindo numa desigualdade muito grande com aqueles que podem pagar uma escola particular para os seus filhos. Se as crianças são exemplo para nós também precisamos ser exemplo para elas, protegendo-as, ensinando-as a se proteger, educando-as com amor na fé. Isso porque Jesus ora para elas como parte do rebanho a pastorear, como cidadãs do reino, portanto nada pode impedi-las de desfrutar as bênçãos desse reino de Deus. O gesto de Jesus para com as crianças nos ensina como devemos tratá-las. Todas as crianças necessitam ser cuidadas com respeito e afeto. E devemos fazer tudo o que for possível para que elas estejam sempre próximas a Jesus. Acolher as crianças com amor contribui para que se sintam seguros e confiantes. As crianças têm muito a ensinar como viver o reino de Deus, né? O pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve assim, né? A criança diz que ele escreve, citando Adolfo Paul, diz que as crianças representam os esquecidos, não notados, excluídos, que por qualquer motivo parece que não são levados em consideração por cada um de nós. Quem por levar ao encontro do seu menor irmão na comunidade a partir de Jesus, misteriosamente, é presenteado com o próprio Jesus. Aquele que receber uma criança, né, ele recebe a mim, disse Jesus. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são os menos valorizados, daqueles que são os mais carentes e mais necessitados. Jesus nos encoraja a demonstrar amor, atenção e cuidado aos mais fracos que creem nele. Jesus ensina essa lição de forma comovente, pois toma uma criança em seus braços para dizer aos discípulos: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe a Deus, que é o meu Pai que me enviou. A ambição humana não vê outro sinal de grandeza senão coroa, status, riquezas. Isso fala também do reverendo Riley, né, no seu comentário
ao Evangelho de Marcos. E elevada posição na sociedade. Então, nós pensamos isso, né? Pensamos que o importante é ter e não ser. Porém, o Filho de Deus declara que o caminho para a grandeza e o reconhecimento divino é devotar-se ao cuidado dos mais ternos e fracos da família de Deus. E aí ele usa a criança como exemplo, Jesus. Há uma grande recompensa em dedicar-se ao cuidado daqueles que são desprezados e esquecidos pela sociedade. Ele fala aqui, porque naquele tempo as crianças não representavam nada. Elas não significavam nada, nem recebiam a atenção dos adultos. Criança era nada. Há um reconhecimento divino àqueles que investem na restauração daqueles que são marginalizados e abandonados pela sociedade. Esse trabalho pode passar desapercebido pelos homens. E pode até mesmo ser ridicularizado por alguns. Mas será visto e será recompensado por Deus. Né? Então, é muito gratificante quando a gente vê, né, essas nossas irmãzinhas abençoadas que não medem esforços para fazer a nossa escola dominical para as nossas crianças, mesmo agora em tempos de pandemia. Nós temos visto aí as crianças gravando vídeos na escola dominical, cada uma contando a história de um personagem da Bíblia, e é gostoso de ouvir o jeito que elas falam, né? Esses dias a gente estava ouvindo a respeito da história de José, então aquele jeito gostoso de falar, às vezes pulando algumas coisas, mas e daí? O melhor de tudo é que ela sentou e escreveu lá para gravar o vídeo. Isso é resultado do trabalho que o nosso departamento infantil tem feito com as nossas crianças. Que Deus abençoe essas nossas professoras das crianças na escola dominical. Discípulos e discípulos devem se inspirar nas palavras de Jesus, buscando caminhos de simplicidade e se afastando da arrogância que nos conduz para o caminho da perdição. Além disso, como igreja, à semelhança de Jesus, devemos pastorear as crianças. Todos nós. Não é só os professores da escola dominical. Todos temos esse papel. Elas estão em nosso meio e são parte efetiva da família da fé e do povo de Deus. Por isso, precisam sempre encontrar na igreja portas abertas. Um espaço onde são acolhidas e amadas incondicionalmente. E onde encontram um ambiente favorável para desenvolver a sua fé. Além disso, elas precisam ser cuidadas. Crianças precisam ser cuidadas. Crianças precisam ser respeitadas. Crianças precisam ser ouvidas. Pois são também instrumento da revelação de Deus. Jesus dava muito valor. Nós temos narrados nos evangelhos, mais de uma vez, Jesus tendo esse cuidado e essa preocupação com as crianças. Imitemo-lo, como devemos fazer em todas as coisas. Para nós pensarmos e meditarmos ao longo da semana, temos sido instrumento de proteção e ensino para as crianças? Como podemos melhorar nossa atuação com as crianças dentro e fora da igreja? As nossas irmãs do Ministério Infantil muitas vezes precisam da ajuda da gente aqui que não faz parte do ministério, dos adultos. Vamos cooperar, vamos responder ao chamado, Vamos fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, nossas crianças vão ser abençoadas, Vão crescer e caminhar em sabedoria e estatura, como crescia o próprio menino Jesus. É o que aprendemos sobre a infância de Jesus na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um domingo abençoado na sua presença. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos passados aqui, estudando a tua palavra. Que a tua palavra encontre terreno fértil no nosso coração para frutificar a 20, a 30, a 50
e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém.